你们可以称呼我愚者。 Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos a mais 2 capítulos de Lord of Mysteries, agora sem apagar o vídeo. Agora sem apagar o vídeo. Ontem acabei fazendo essa cagada de apagar o vídeo aí antes de postar e editar, né? Na verdade, antes de editar e postar, e acabei ficando ali sem essa questão. Mas lembrando, galera, que o capítulo extra que a gente comenta todo o vídeo aqui depende de vocês. E ontem nós não tivemos nenhum valeu, nenhum pixzinho. Então, a gente vai completar o 29 e 30. A gente vai trazer o resumão que a gente sempre traz dos 10 últimos capítulos, né? Aquilo que a gente fala, provavelmente essa parte do 21 ao 30. E se a gente não tiver nenhuma contribuição, voltamos para um capítulo por vídeo, tá bom? Um capítulo por vídeo, porque, como eu sempre falo pra vocês, é um conteúdo bastante expansivo, coisas que a gente tem que falar aqui, discutir e tal, e sempre ficam vídeos longos, e numa geração que não tá acompanhando vídeos tão grandes assim, acaba meio que tipo assim, se perdendo no algoritmo do YouTube, então não vale tanto a pena trazer vídeos tão longos assim. Eu tô trazendo porque vocês estão bancando esse conteúdo, mas se acabar, se parar e tá tudo bem, a gente volta pra um capítulo, a gente volta aqui pra trazer um capítulo pro vídeo, como a gente estava comentando lá no começo. Mas bora lá pra gente trazer esses 2 últimos capítulos pra fechar essa leva até o capítulo 30. Ah, e lembrando que o QR Code do Pix tá por aí na tela, vocês podem ajudar também contribuindo pelo Pix. Lord of Mystery capítulo 29, empregos, aluguéis. E aluguéis são negócios sérios, né? Quando você cresce, você percebe muito bem isso. Clem fez o possível para permanecer como sempre, enquanto perguntava com interesse genuíno: que habilidades os videntes têm? Sua pergunta é imprecisa. A pergunta deveria ser: que habilidades o consumo da poção de vidente dá? Dan Smith balançou a cabeça e riu. Suas pupilas cinzentas e rosto se afastaram da lua, enquanto suas feições se escondiam nas sombras. Há muitas coisas envolvidas: astromancia, cartomancia, pêndulos espirituais e evidências. Claro, isso não significa que consumir a poção permitirá que você compreenda todas elas de imediato. A poção apenas o equipa com as qualificações e a capacidade de aprendê-las. Eles não têm meios de direitos de lutar contra os inimigos. Você provavelmente pode imaginar que a criação de um ritual mágico requer muita preparação. Não é adequado para combate. Portanto, em termos de conhecimento de misticismo, um vidente será mais erudito e profissional do que um espreitador de mistérios. Parece que também atende aos meus requisitos. No entanto, a falta de meios diretos para lidar com os inimigos é um grande dilema. Além disso, a igreja da deusa da noite eterna provavelmente não possui a sequência subsequente. Acho que a Catedral Sagrada se refere ao quartel-general, a Catedral da Serenidade. Os meios disponíveis para Beyonders de baixa sequência lidarem com seus inimigos podem não ser comparáveis a armas de fogo. Clem caiu em pensamentos profundos enquanto quebrava a cabeça. Ele continuou indo e voltando entre espreitador de mistérios e vidente. Ele não considerava mais o colecionador de cadáveres. É interessante que os capítulos anteriores mostram o Clem fazendo ali a comparação entre os empregos, né? Os pontos positivos e o ponto negativo. E aqui ele inconscientemente está fazendo isso, mas como a gente já viu que o Clem tem essa mania e que também a Melissa também tem essa mania, o autor ele vai passando essas mensagens subjetivas para nós através dessas comparações. Dan Smith sorriu quando viu isso. Você não precisa decidir agora. Diga-me sua resposta na segunda-feira de manhã. Independente da sua escolha de sequência ou da desistência dessa oportunidade, nenhum dos falcões noturnos terá qualquer opinião negativa sobre o assunto. Acalme-se e pergunte ao seu coração. Com isso dito, ele tirou o chapéu e fez uma leve reverência. Ele passou lentamente por Clem e se dirigiu para a escada. O Dan é um paizão mesmo, né, cara? Clem não disse uma palavra e não respondeu de imediato. Ele se curvou em silêncio e observou enquanto Dan saía. Embora sempre desejasse se tornar um Beyonder antes, ele foi lançado em um dilema quando surgiu a oportunidade. As subsequentes sequências perdidas. Beyonder
Beyonders, tendo o risco de perder o controle, a credibilidade dos diários do Imperador Roselle e os murmúrios ilusórios que poderiam corromper as pessoas à loucura. Tudo isso misturou-se e formou um fosso que obstruía seu avanço. Ele respirou fundo e expirou aos poucos. Não importa o quão ruim seja, não pode ser pior do que a escolha de carreira de um estudante do ensino médio de 18 anos. Clan deu uma risada autodepreciativa. Reunindo seus pensamentos dispersos, ele abriu a porta de forma suave e deitou na cama. Isso aqui o Clan tem uma puta razão, né? Eu sou formado em engenharia elétrica. Já meio que tipo trabalhei na área? Não. Por que eu fiz engenharia elétrica? Caramba, velho, era basicamente aquilo que eu estava estudando na época, né? Então, tipo, são as coisas... Hoje, por exemplo, eu iria mais pra área da TI, né? Eu iria mais pra área da TI, mas eu iria me especializar muito bem mais especializado, né? Tipo, a área da TI ou a área do design, marketing, para essas áreas envolvendo a trabalhar mais com as... Não TI, eu digo, não vou trabalhar com cabos de redes ou coisa do tipo, né? Mas eu ia mais para a área da programação mesmo, né? Para a parte mais da programação. Só que quando a gente faz 18 anos, 19 anos, a sociedade já fala pra gente escolher algo. Isso quando você pode escolher, né? Isso quando você tem a oportunidade de escolher. Isso quando a oportunidade é jogada em você e você tem que se virar com aquilo que dão na sua mão. E aí você depois vai tentando contornar isso, né? Ou vai tentando caminhar pro seu desejo ao longo ali da sua vida. Que foi no caso aqui eu começar o canal do Geek Brasil. Ele ficou lá com os olhos abertos, olhando em silêncio para o fundo do beliche superior que estava tingindo com leve carmesim da lua. Um bêbado cambaleou para fora da janela enquanto uma carruagem corria pelas ruas vazias. Esses ruídos não quebravam a serenidade da noite, mas a tornavam ainda mais escura e distante. As emoções de Clan se acalmaram enquanto ele relembrava seu passado na Terra. Ele lembrou de como gostava de se exercitar, do pai que sempre falava alto, da mãe que gostava de se ocupar apesar de ter uma doença crônica, dos amigos que cresceram com ele, passando de esportes como futebol e basquete para jogos de mahjong ou marrom, além da pessoa a quem fez uma confissão fracassada. Essas memórias eram como o rio silencioso, não tinham muitas ondulações ou sentimentos profundos, mas afogou seu coração no silêncio. Talvez a pessoa só aprenda a valorizar as coisas depois de perdê-las. Quando o carmesim recuou e o céu ficou amarelo ouro devido à iluminação da bola flamejante, Clan fez sua escolha. Ele saiu da cama e se dirigiu ao banheiro público para lavar o rosto para despertar. Em seguida, pegou um sole e foi à Senhora Wendy para comprar 8 libras de pão de centeio com 9 centavos, repondo o alimento básico que foi consumido na noite anterior. O preço do pão começou a se estabilizar. Ele comentou depois do café da manhã enquanto Benson se trocava. Era domingo, então ele e Melissa, enfim, tiveram a chance de descansar. Clan, que vestia um traje adequado, estava sentado em uma cadeira e folheando os jornais desatualizados que trouxera ontem. Há uma casa para alugar aqui, na rua Wendell 3, Burgo Norte. Um bangalô com 2 andares, a 6 quartos, 3 banheiros e 2 grandes varandas no andar de cima. No andar de baixo há um refeitório, uma sala de estar, uma cozinha, 2 banheiros e 2 quartos de hóspedes, além de um porão. Na frente da casa há 2 acres de terreno privado e um pequeno jardim atrás. Pode ser alugada por 1, 2 ou 3 anos com aluguel semanal de 1 libra e 6 soles. Os interessados podem dirigir-se à rua Champagne e procurar o Sr. Guzev. Caramba, esse é o nosso objetivo para o futuro. Benson usava sua cartola preta e sorriu ao dizer: o aluguel dos lugares nos jornais é, no geral, um pouco caro. A companhia de melhoramento imobiliário da cidade de Tingen tem opções que não empalidecem em comparação com as mais baratas. Por que não procuramos uma casa na Associação de Melhoria Habitacional de Tingen para a classe trabalhadora? Melissa saiu de seu quarto segurando um velho chapéu velado. Ela tinha mudado para um vestido longo branco acinzentado que foi remendado várias vezes. Caramba, a Melissa falou de dinheiro, a Melissa já tá com o ouvido ali antenado, né? Coitado, né? A mais nova não era pra estar
se preocupando com isso. Ela era silenciosa e introvertida, mas isso não mascarava sua juventude. Benson Hill. Quem te contou sobre a Associação de Melhoria Habitacional de Tinger para a classe trabalhadora? Jenny? A senhora Rochelle? Ou sua boa amiga Selena? Melissa olhou para o lado e sussurrou uma resposta. Senhora Rochelle. Enquanto me lavava ontem à noite, por acaso a encontrei. Ela me perguntou sobre a entrevista de Glenn e eu contei um resumo do que aconteceu. Então ela sugeriu que eu encontrasse a Associação de Melhoria Habitacional de Tingen para a classe trabalhadora. Benson notou a expressão perplexa de Glenn e balançou a cabeça divertido. Ela é direcionada aos pobres. Bem, uma descrição precisa é que ela é uma associação habitacional para as camadas mais baixas da sociedade. Ela constrói e reforma casas que no geral têm banheiros comunitários. Ela oferece apenas 3 opções: um quarto individual, duplo ou triplo. Você deseja continuar vivendo em tal ambiente? A Companhia de Melhoramento Imobiliário da cidade de Tinger compartilha negócios semelhantes aos da associação, mas também oferece opções para a classe média baixa. Para ser honesto, estamos um pouco melhor do que a classe média baixa, mas é ainda muito pior do que as verdadeiras famílias de classe média. Não é uma questão de salário, é que não tivemos tempo de economizar. Glenn chegou a uma conclusão ao guardar o jornal. Pegando sua cartola, ele se levantou. Então, vamos sair. Lembro que a Companhia de Melhoramento Imobiliário da cidade de Tinger fica na rua Daffodil, disse Benson ao abrir a porta. Ela é como a Associação de Melhoria Habitacional de Tinger para a classe trabalhadora, conhecida como 5% de benefícios. Você sabe por quê? Caramba, os nomes são gigantescos, velho. Não, Glenn ergueu a bengala e caminhou até o lado de Melissa. A garota de cabelo preto, que alcançava as costas, assentiu. Benson saiu e disse: essas associações ou empresas de melhoria habitacional foram estabelecidas como resultado de backlog. Elas são financiadas de 3 maneiras. A primeira é a solicitação de doações de fundações de caridade. A segunda é por meio de propostas de financiamento. Elas recebem subsídios da comissão do governo a uma taxa especial de 4%. E a terceira é por meio de investimento. Ao pegar uma parte do aluguel recebido, elas darão aos seus investidores 5% do retorno. É por isso que elas são chamadas de 5% de benefício. Os irmãos desceram as escadas e caminharam sem pressa para a rua Daffodil. Eles decidiram caminhar um lugar antes de falar com o seu atual proprietário, o Sr. Frank. Eles não queriam estar em uma situação em que fossem forçados a se mudar quando não tivesse onde ficar. Faz todo sentido. Sempre façam isso, tá, galera? Sempre verifiquem uma casa nova antes de informar o senhorio de que vocês estão dispostos a sair. Eu ouvi de Selena que existem empresas de melhoria habitacional que são puramente administradas como instituições de caridade? Melissa perguntou pensativa. Benson Hill. Existem, como a Deweyville Trust, para a qual o Sr. Deweyville doou dinheiro para estabelecer. Ele constrói apartamentos voltados para a classe trabalhadora. Ele também fornece pessoal de gerenciamento de propriedade dedicado, cobrando um aluguel bastante baixo. No entanto, os critérios de candidatura são muito rigorosos. Parece que você não gostou da ideia. Glenn percebeu isso com nitidez quando perguntou com um sorriso. Não, respeito muito o Sr. Deweyville, mas tenho certeza de que ele não sabe o que é a verdadeira pobreza. Ficar em seu apartamento é como receber a esperança de um padre. Não é muito eficiente. Por exemplo, os inquilinos devem receber as principais vacinas e devem se revezar na limpeza do banheiro. Eles não podem sublocar seus apartamentos ou usá-los para atividades comerciais. Eles não podem jogar o lixo de forma arbitrária e as crianças são impedidas de brincar nos corredores. Deusa, ele deseja fazer todos damas e cavaleiros? Benson respondeu em seu tom habitual. Glenn franziu as sobrancelhas em dúvida. Não parece ruim. Todos esses são critérios muito razoáveis. Eu também tive a mesma sensação do Glenn. Sim, Melissa concordou com a cabeça. Benson inclinou a cabeça e olhou para eles antes de rir. Talvez eu tenha protegido vocês dois tão bem que vocês não viram a pobreza real. Vocês acham que eles teriam dinheiro para as principais vacinas? A fila na organização de caridade gratuita chega a 3 meses de espera. A parada ali de que o Benson tomou só porrada, né? Por isso que ele é o carequinha, né? Que o Benson acabou tomando só porrada, enquanto os dois ficaram protegidos ali por ele ser o grande cuidador, né? Vocês acham que o trabalho deles é estável e não temporário? Se eles não podem sublocar partes do seu apartamento para receber uma renda extra, eles devem se mudar quando perderem seus empregos. Além disso, muitas senhoras
elas consertam roupas ou fazem caixas de fósforos em casa para manter seu sustento. Essas atividades são consideradas comerciais. Vocês vão expulsar todos que fizerem isso? A maioria dos pobres usa todos os seus esforços para sobreviver. Vocês acham que eles têm tempo para disciplinar seus filhos e impedi-los de correr pelos corredores? Talvez eles só possam ficar trancados em casa até terem idade suficiente, para depois serem mandados para locais que aceitam trabalho infantil, quando tiverem cerca de 7 ou 8 anos. Caramba, velho. E é basicamente a descrição do que se tinha aqui na Europa, né, quando tava tendo a industrialização, né, o começo da industrialização. Benson não usou muitos adjetivos para descrever o assunto. Isso fez Clem estremecer um pouco. Era assim que viviam as pessoas de classe socioeconômica baixas? Ao lado dele, Melissa ficou em silêncio. Demorou um longo tempo antes que ela dissesse em um tom hétero: Jenny não queria mais que eu a visitasse depois que ela se mudou para a rua inferior. Vamos torcer para o pai dela se recupere da lesão e encontre um emprego estável. No entanto, tenho visto muitos alcoólatras usarem álcool para se entorpecer. Benson riu com um tom sombrio. Clem estava sem palavras. Melissa parecia igual. Como tal, os irmãos caminharam em silêncio pela rua Daffodil e encontraram a companhia de melhoramento imobiliário da cidade de Tinger. A pessoa que os atendeu era um homem de meia idade, com um sorriso amável. Ele não usava um traje formal ou chapéu, mas sim uma camisa branca e um colete preto. Vocês podem me chamar de Scarter. Posso saber que tipo de casa vocês têm em mente? Quando deu uma olhada na bengala incrustada de prata de Clem, seu sorriso se alargou. Clem olhou para Benson, que era melhor com as palavras, e gesticulou para que ele respondesse. Benson respondeu diretamente: uma casa geminada. Scarter folheou os arquivos e documentos em suas mãos antes de sorrir. Existem no momento 5 que não foram alugados. Para ser honesto, estamos mais voltados para atender os clientes, trabalhadores e seus filhos, que têm dificuldades de moradia onde 6, 8 ou mesmo 10 ou 12 pessoas se espremem em uma casa. Não há muitas casas geminadas. Há uma na rua Daffodil 2, uma no Burgo Norte, outra no Burgo Leste. O aluguel semanal varia de 12 a 16 soles. Vocês podem dar uma olhada nas apresentações detalhadas aqui. Ele entregou um documento para Benson, Clem e Melissa. Depois de lê-lo, os irmãos trocaram olhares e apontaram para o mesmo ponto no espaço de papel simultaneamente. Vamos primeiro dar uma olhada na rua Daffodil 2, disse Benson. Clem e Melissa assentiram em resposta. Este lugar era um distrito com o qual eles estavam familiarizados. A gente tem aqui então um jogo de mesa, é cerca de 8 mil metros quadrados, mas tipo, ele acha que tá errado, mas é assim que tá na gringa. Deixa eu ver esse ponto 3, o que é esse ponto 3? Provavelmente se tiver errado já arrumou, né? Faz muito tempo que tá escrito. Bora lá então para o próximo capítulo, vamos fechar o capítulo 30 aqui. Lord of Mysteries, capítulo 30, novo começo. O edifício de número 2, 4 e 6 da rua Daffodil eram casas geminadas com telhados de 4 águas. Seus exteriores foram pintados de azul acinzentados e 3 chaminés foram erguidas. O lugar não tinha gramado, jardins ou varandas. As entradas davam direto para a rua. Scarter, da companhia de melhoramento imobiliário da cidade de Tinger, pegou um molho de chaves e, ao abrir a porta, introduziu: nossas casas geminadas não têm salas de recepção, então a entrada é direto na sala de estar. Há uma janela Oriel voltada para a rua Daffodil, então há uma iluminação muito boa. Clem, Benson e Melissa foram recebidos por um sofá de tecido banhado pelos raios dourados do sol, em uma área mais espaçosa do que o apartamento anterior de 2 quartos. Essa sala de estar pode ser usada como uma sala de hóspede. À sua direita está a sala de jantar, e à esquerda uma lareira que manterão vocês aquecidos no inverno. Scarter apontou ao redor com uma grande familiaridade. Clem olhou em volta e confirmou que era um conceito bruto e de estilo aberto. A sala de jantar e a sala de estar não eram separadas por divisórias, mas também ficavam longe da janela Oriel, tornando esses pontos bastante escuros. Havia uma mesa retangular de madeira vermelha cercada por 6 cadeiras de madeira com almofadas macias. A lareira na parede esquerda parecia exatamente como as dos filmes e séries de TV estrangeiros que Clem costumava assistir. Será que ele assistia de forma irregular?
Atrás dessa... Nem todos, né? Porque nem todos os filmes são ali vetados na China, né? Alguns filmes podem passar ali, né? Então a gente pode ver, por exemplo, se eu não me engano, Chainsaw Man tá passando na China, né? Mas tá censurado, mas tá passando, né? O anime de Chainsaw Man no cinema chinês. Atrás da sala de jantar fica a cozinha, mas não fornecemos nenhum aparelho. Em frente à sala de estar, há um pequeno quarto de hóspede e um banheiro. Carter deu uma volta e descreveu o layout restante da casa. O banheiro foi separado em duas partes. A área externa era onde se lavava o rosto e escovava os dentes, enquanto a área interna era o toalete. Havia uma porta sanfonada que as separava. O quarto de hóspede foi descrito como pequeno, mas era tão grande quanto o quarto em que Melissa estava no momento. Ela ficou atordoada com a visão. Depois de dar uma olhada no primeiro andar, Carter levou os três irmãos até a sacada ao lado do banheiro. Lá embaixo está o porão subterrâneo. É muito abafado lá embaixo, então vocês devem se lembrar de deixar um pouco de ar fresco fluir antes de entrar. Benson assentiu casualmente e seguiu Carter até o segundo andar. À minha esquerda há um banheiro. Do mesmo lado há mais dois quartos. É o mesmo layout à minha direita, mas o banheiro deste lado fica ao lado da varanda. Enquanto falava, Carter abriu a porta do banheiro e ficou de lado para não impedir que Clem, Benson e Melissa olhassem para dentro. O banheiro tinha uma banheira extra. Como o outro banheiro, havia uma porta sanfonada ao lado do toalete. Embora estivesse um pouco empoeirado, não estava sujo, fedorento ou apertado. Melissa parecia atordoada, até que Carter foi até ao quarto ao lado. Só então ela parou de olhar e seguiu o resto devagar. Ela deu mais alguns passos antes de olhar para trás. Clem, que era experiente na vida, também ficou encantado e animado. Embora o senhorio supervisionasse a limpeza do banheiro com frequência, ainda não estava limpo o suficiente. Muitas vezes era nauseante, sem falar no fato de que eles encontrariam facilmente uma fila quando precisassem aliviar suas urgências. O outro banheiro era semelhante. Um dos 4 quartos era um pouco maior e mobiliado com uma estante. Os demais eram do mesmo tamanho, uns dos outros, e tinha cama, mesa e guarda-roupa. Caramba, os caras não tinham um banheiro e vão para 3 banheiros, né? A varanda é muito pequena, então vocês não vão conseguir secar muita roupa ao sol de uma vez. Carter parou ao final ali do corredor e apontou para um local com uma porta e uma fechadura. Há uma drenagem subterrânea completa, tubulação de gás, medidor e outras instalações. É muito adequada para os senhores e a senhora como você. Requer apenas 3 soles de aluguel e 5 centavos para o uso da mobília por semana. Além disso, há um depósito que equivale a 4 semanas de aluguel. Sem esperar que Benson dissesse uma palavra, Clem olhou em volta e perguntou com curiosidade: quanto custaria mais ou menos para comprar a casa? Como um transmigrador do império de amantes de comida, o desejo de comprar uma propriedade ainda existia dentro dele. Ao ouvir essa pergunta, Benson e Melissa ficaram chocados. Eles olharam para Clem como se estivesse vendo um monstro. Carter respondeu com calma e firmeza: comprar? Não, não vendemos imóveis. Nós apenas fornecemos propriedades para aluguel. Só estou tentando ter uma noção geral dos preços, Clem explicou de forma desajeitada. Carter hesitou por alguns segundos antes de dizer: no mês passado, o proprietário da rua Daffodil 11 vendeu um título de propriedade de prazo limitado com uma propriedade semelhante no terreno, 300 libras por 15 anos. É muito mais barato do que alugar direto, mas nem todos podem desembolsar uma quantia tão grande de dinheiro. Se alguém quiser comprá-la inteira, o preço anunciado pelo proprietário é de 850 libras. 850 libras? Clem rapidamente fez os cálculos mentais. Meu salário semanal é de 3 libras. Benson ganha 1 libra e 10 soles. O aluguel é de 13 soles e se comêssemos bem todos os dias, gastaríamos quase 2 libras por semana. Além disso, há gastos como roupa, transporte, despesas sociais e assim por diante. Só podemos economizar menos de 20 soles por semana. Um ano soma cerca de 35 libras. 850 libras exigiriam mais de 20 anos. Mesmo que comprássemos o terreno por um período limitado por 300 libras, levaria pelo menos 8 ou 9 anos. Isso não inclui casar, viver de forma independente, criar filhos, viajar e assim por diante. Em um mundo sem empréstimos habitacionais individuais, a maioria das pessoas provavelmente optará pelo aluguel. Percebendo isso, ele deu um passo para trás e deu uma olhada em Benson. Ele acenou para ele falar com Carter sobre o aluguel. Quanto às intenções de Melissa, elas eram óbvias.
em seus olhos brilhantes. Naquele momento, Clem de repente pensou em deixar Benson tomar as rédeas. Benson bateu com sua bengala simples e olhou em volta antes de dizer: devemos dar uma olhada em outras casas. A iluminação da sala de estar não é boa e a varanda é muito pequena. Olha, só aquele quarto tem lareira e os móveis são muito velhos. Se nos mudarmos, temos que mudar pelo menos metade deles. Ele apontou as falhas em um tom apressado, gastando 10 minutos para persuadir Scarter a baixar o aluguel para 12 soles e a taxa de uso da mobília para 3 centavos, enquanto arredondava o depósito para 2 libras. Sem mais delongas, os irmãos voltaram com Scarter para a companhia de melhoramento imobiliário da cidade de Tinga e assinaram 2 cópias do contrato. Eles então se dirigiram ao cartório da cidade de Tinger para autenticar o contrato. Quem ama cartório precisa realmente ali de um tratamento. Depois de pagar o depósito e o aluguel da primeira semana, o dinheiro restante de Clem e Benson somou 9 libras, 2 soles e 8 centavos. Parados diante da porta da rua Daffodil 2, cada um deles segurava um molho de chaves de cobre. Eles foram incapazes de desviar o olhar por um momento, suas emoções se agitando dentro deles. Parece um sonho. Depois de um tempo, Melissa levantou a cabeça para olhar para a futura residência Moret e falou com uma voz baixa, mas instável. Benson soltou um suspiro e sorriu. Então não acorde. Clem não estava tão emotivo quanto ele. Ele acenou com a cabeça e disse: precisamos trocar as fechaduras da porta principal e da porta da varanda o mais rápido possível. Não há pressa. A reputação da companhia de melhoramento imobiliário da cidade de Tinger é muito boa. O resto do dinheiro para o seu traje formal. No entanto, antes disso, precisamos fazer uma visita ao Sr. Frank. Benson apontou na direção dos apartamentos. Caramba, eles vão lá conversar. Nossa, mas o Fish também é muito detalhista, cara. Os irmãos se contentaram com um pão de centeio em casa antes de irem para um apartamento com terraço na rua Cruz de Ferro. Quando eles bateram na porta do seu senhorio, o Sr. Frank declarou com imponência, enquanto seu pequeno corpo estava empoleirado em um sofá: vocês sabem minhas regras. Ninguém pode ficar atrasado com o aluguel. Benson inclinou-se para a frente e sorriu. Sr. Frank, estamos aqui para desistir do nosso aluguel. Tão direto? Negociar dessa forma funcionaria? Ao lado de Benson, Clem ficou chocado ao ouvi-lo. No caminho para cá, Benson disse que conseguiriam uma compensação mínima de 12 soles. Desistir do seu aluguel? Não. Temos um contrato e ainda falta meio ano. Frank olhou para Benson enquanto ele agitava os braços. Benson olhou para ele sério e esperou um momento antes de dizer com calma: Sr. Frank, você deve entender que poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Ganhar muito mais? Frank perguntou com interesse, tocando seu rosto magro. Benson endireitou-se e explicou com um sorriso: a unidade de 2 quartos foi alugada para nós 3 por 5 soles e 6 centavos. Mas se você fosse alugar para uma família de 5 ou 6 pessoas, com 2 ou 3 deles trabalhando e sendo pagos, acho que eles estariam dispostos a pagar mais para ficar lá, em vez de ficar na rua inferior, que é cheia de crime. Acho que 5 soles e 10 centavos ou 6 soles seria um preço razoável. Os olhos de Frank brilharam e sua garganta se moveu enquanto Benson continuava a dizer: além disso, você com certeza sabe que os preços dos aluguéis têm aumentado nos últimos anos. Quanto mais ficarmos, maior será a perda que você incorrerá. Mas preciso de tempo para procurar um novo inquilino. O Sr. Frank, que havia herdado o prédio de apartamentos, obviamente gostou da ideia. Acredito que você pode encontrar um bem rápido, pois tem a capacidade e os recursos para fazê-lo. Talvez 2 dias, talvez 3 dias. Pagaremos pelas perdas que você incorrer durante esse período. Que tal o depósito de 3 soles que pagamos? É muito razoável. Benson decidiu por Frank de imediato. Frank assentiu com satisfação. Benson, você é um jovem tão consciente e honesto. Tudo bem então, vamos assinar a rescisão de contrato. Clem ficou estupefato ao ver isso acontecer. Ele entendeu perfeitamente como era fácil convencer o Sr. Frank. Isso foi fácil demais. Com o problema do contrato anterior resolvido, os 3 irmãos primeiro ajudaram Clem a comprar seu traje formal e depois se ocuparam com a mudança da casa. Eles não tinham nada pesado ou volumoso, pois os itens mais volumosos pertenciam ao proprietário. Assim, Benson e Melissa rejeitaram a ideia de Clem de alugar uma carruagem. Em vez disso, carregaram suas próprias coisas. Eles iam e vinham entre a rua Daffodil e a rua Cruz de Ferro. O sol quente do lado de fora da janela se punha no oeste e raios dourados brilhavam pela janela Oriel, espalhando-se pelas superfícies da mesa. Clem olhou para a prateleira que tinha livros e cadernos organizados antes de colocar um tinteiro e uma caneta na mesa que limpou
Simple antes. Enfim, acabou. Ele soltou um suspiro de alívio e ouviu seu estômago roncar. Afrouxou as mangas arregaçadas enquanto caminhava em direção à porta. Ele tinha uma cama que lhe pertencia, o lençol e o cobertor eram brancos e velhos, mas limpos. Clan girou a maçaneta e saiu do quarto. No momento que se preparava para dizer algo, viu as duas portas do lado oposto se abrirem ao mesmo tempo quando Benson e Melissa apareceram em seu campo de visão. Olhando para as marcas de poeira e sujeira em seus rostos, Clan e Benson de repente começaram a rir, parecendo anormalmente alegre. Melissa mordeu os lábios de leve, mas o sorriso era contagiante. Por fim, ela sorriu, dando uma risada suave. Ah, caramba, isso aqui é absurdo, né, velho? Acho que é o mínimo, né? O mínimo de condição para um ser humano é ter uma casa para viver, é ter um quarto ali pela quantidade certa, né? Não vou te chamar a quantidade certa de filhos, mas ter ali uma cama, ter algo, ter um teto, ter algo para chamar de seu, por mais que seja alugado, né? Por mais que seja alugado. E ver eles estando felizes ali nesse sentido, né? Mesmo que a gente saiba que essa felicidade vai durar algo pouco, eu acho que, tipo, é uma questão muito mais próxima, né? Uma parada muito mais próxima aqui. Eu gostei desse capítulo e eu achei até rápido, né? Eu achei que ia ter toda uma conversa com o Sr. Frank, mas acabou sendo rápido também. Na manhã seguinte, Clan estava diante do espelho de corpo inteiro sem rachaduras, alisando o colarinho e as mangas da camisa com seriedade. A roupa incluía uma camisa branca, smoking preto, cartola de seda, colete preto, um conjunto de calças, botas e uma gravata borboleta. Ele sentiu o aperto de pagar 8 libras no total. No entanto, o efeito foi ótimo. Clan sentiu que seu reflexo no espelho exibia maiores qualidades acadêmicas e o tornava mais bonito. Clique. Ele fechou o relógio de bolso e o guardou no bolso interno. Então, pegou sua bengala e escondeu seu revólver. Ele pegou o vagão público e chegou à rua Zoutland. No momento em que entrou na companhia de segurança Espinho Negro, ele percebeu que estava tão acostumado com seu estilo de vida anterior que se esqueceu de dar dinheiro extra a Melissa, permitindo que ela fosse a pé para a escola. Balançando a cabeça, Clan fez uma rota mental antes de entrar na companhia de segurança Espinho Negro. Ele viu a garota de cabelos castanhos, Rosane, fazendo café. Um aroma rico permeou todo o escritório. Bom dia, Clan. O tempo está ótimo hoje. Rosane cumprimentou com um sorriso. Para ser franca, sempre fui curiosa. Com esse clima, vocês, homens, não sentem calor vestindo esses trajes formais? Eu sei que o verão de Tinger não é tão quente quanto o do sul, mas ainda é verão. É o preço do estilo, respondeu Clan com humor. Bom dia, senhorita Rosane. Onde está o capitão, né? É tipo eu na igreja... na igreja, eu sempre me recusei a usar roupa social, porque pra mim não dava, cara, era muito quente, cara, e o pessoal lá de terno, gravata e roupa social, até fui pra Batista e não precisou mais ter esse tipo de questão com roupa formal, né, mas a galera de terno, gravata, blazer e um calor de 30 graus, nunca bateu na minha cabeça isso. Perguntou onde está o capitão. No mesmo lugar de sempre. Rosane apontou para dentro. Clan assentiu. Ele atravessou a divisória e bateu na porta do escritório de Dan Smith. Entre. A voz de Dan era profunda e gentil como sempre. Quando viu Clan, que parecia bem diferente em um belo traje formal, ele balançou a cabeça e seus olhos cinzentos sorriram. Você decidiu? Ele perguntou. Clan respirou fundo e respondeu sério. Sim, tomei uma decisão. Dan lentamente sentou-se ereto. Sua expressão tornou-se solene, mas os recessos profundos de seus olhos cinzentos permaneceram os mesmos. Diga-me sua resposta. Clan respondeu sem hesitação. Vidente. Nossa, muito bom, cara. Muito bom. E é bem diferente, né, daquilo que a gente tem como resposta a parte da animação, né, a parte do anime, porque o Clan, ele decide já de imediato, né, e aqui a gente tem 2 capítulos para processar todas essas informações, né, o aluguel da casa, e tipo assim, o Clan vai passando por tudo isso, né, vai visitar a casa, vai visualizar com seus irmãos, passa um momento com seus irmãos, mas a gente não observa o raciocínio dele, né, não passa pelo raciocínio dele sobre as comparativas,
E aí no final do capítulo, depois que ele passa por tudo isso, depois que eles se alegram, depois que eles escolhem a casa nova, depois que eles se mudam, depois de todo esse processo, o Cleon vai e escolhe na frente do Dan ali que a sua sequência, né, a poção que ele vai tomar é a poção do vidente, né? Tá crescendo bastante, tô gostando do que eu tô lendo. Vamos agora nessa jornada aqui para os novos capítulos de Lord of Mysteries. Lembrando que pra gente ter o capítulo 31, capítulo 32, a nossa meta aqui pelo menos de R$10 no Valeu e também no Pix. O Pix tá por aí, vocês podem realmente mandar o valor aí. Aí, se tiver aí 20, 30, a gente faz mais 2 capítulos, mais 3 capítulos, depende de vocês. Aí a gente vai trazendo capítulos novos aí, alguns dias da semana. Semana passada deu pra trazer pouco por causa da minha falta de internet, mas ao mesmo tempo a gente vai alimentando mais Lord of Mysteries aqui na plataforma.